8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, pessoal. É o Nós entrando no ar. Quase que tivemos alguma dificuldade nesse nosso início, porque, como os senhores sabem, nós estamos com temporais aqui junto à nossa emissora e toda a região aqui da grande Porto Alegre e também no estado. E é por isso que nós tivemos que dar uma pausa, tivemos que aguardar um pouco para começarmos o nosso programa Pauta Livre. Se nós não começarmos com uma boa internet, com um bom sinal, um bom visual igual a esse que os senhores estão vendo aí, você vai ver, chove e muito, relâmpagos, trovoadas, aqui junto à nossa emissora. O tempo lá fora está frio, 16 graus, estamos no outono, mas aqui não, nós estamos numa comodidade, aquela temperatura agradável que fica conforme nós queremos, por isso que estamos aí de manga curta. O pessoal diria, o quê? Sem abrigo nesse tempo? Não, é que nós estamos no estúdio da Rádio e TV Impacto Web, aquela rádio que tem aquela qualidade que todos os senhores conhecem, os senhores que nos acompanham o tempo todo, que são nossos assíduos colaboradores, espectadores e sempre compartilham conosco. Hoje nós estamos terminando a semana, sexta-feira, sextou. Até esqueci de dizer aquela frase que todos gostam de dizer, principalmente lá nas redes sociais, sextou. É quase que uma repetição, mas nós, como usamos o usual do dia a dia de todos nós, dos senhores e meu, nós não podemos fugir disso, porque nós estamos sempre acompanhando as redes sociais, acompanhando as notícias, as informações, e é por isso que nós temos um bom programa, porque nós deixamos vocês bem informados, vocês nos trazem muitas informações, muitos debates. Agora o pessoal está meio paradão, até vou provocar a situação, mandem algum debate, alguma coisa aí, algum vídeo. Hoje o Coronel Severo, meu irmão FIFA, até não mandou um vídeo. Não vai ter participação visual no programa, claro que falando escrito ele estará ali. Com certeza ele não foi para o litoral, para a Belém-Bé. Vamos ver se ele dá uma informação a nós, que ele sempre vai, mas amanhã promete que o dia ficará bom. Claro que muito frio, a temperatura vai desabar após essa chuva. Mas primeiramente haveria previsão de chuva, inclusive ao sábado no nosso estado. Mas agora já foi dito que não, o tempo terá uma melhora e já terá uma temperatura fria, mas estabilizará o tempo. Embora que essa chuva tenha caído, muita chuva, mas é pouca chuva para o que nós precisamos. Nós estamos com uma escassez imensa, inclusive nós temos estados do Rio Grande do Sul que estão já recomendados com escassez e o racionamento de água, uma vez que as nossas fontes híbridas estão cada vez mais, um nível mais baixo. Inclusive já tem uma recomendação do governo federal, da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que já recomendou, tem estados que já deverão fazer racionamento agora até setembro. E outra coisa também, nós temos que ter precaução, porque água potável é uma água cara, é uma água tratada, é muito difícil. Nós temos abundância, mas não podemos pensar dessa forma. As pessoas costumam lavar roupa, lavar os veículos. Os edifícios já têm aquela reserva ali da água pluvial. Já é um projeto novo. Mas as residências ainda não, na maioria não tem. As pessoas lavam carros e tudo. E continuam recomendando às autoridades para que não esbanjemos esse líquido tão precioso. Uma vez que, como se diz, água é saúde. E é uma das saúdes, um remédio mais barato no caso, que é a água que nós deveremos tomar, e muito. Até vou tomar um pouco aqui para mostrar aos senhores
que nós nos hidratamos o tempo todo. Inclusive essa época aí de pandemia, a primeira coisa é hidratarmos o nosso corpo, o nosso organismo. Essa é a recomendação dos médicos e a recomendação que nós acompanhamos, não é coisa nossa. Nós não teríamos nem esse direito de estar indicando alguma coisa aos senhores. A pandemia, as UTIs agora em Porto Alegre já estão começando a nos alarmar. Já estão aumentando a quantidade de pacientes e isso causa uma preocupação, não só para as autoridades, também para nós, os habitantes, aquelas pessoas que estão sujeitos a qualquer momento ter que baixar a um hospital. Então nós temos que nos preservar. Sempre que pudermos evitar as doenças que estão acontecendo aí, a dengue também, que o pessoal não considera muito, também está muito forte no nosso estado. Principalmente em Caxias do Sul, foram detectados vários focos de dengue. Doença que, daquele mosquito transmissor, daqueles potes que a gente deixa com águas ali que ficam contaminadas ou estagnadas. Mas o pessoal não se preocupa muito com isso. Sempre uma doença sobressai a outra. Então agora, como se fala só da Covid-19, o pessoal esquece as outras medidas profiláticas que nós temos que tomar, nos precaver, sempre manter o asseio, os potes, os pneus principalmente, sem água, aqueles vasos também sem água. Então são coisas que a gente esquece. Mas agora já entrou o Tenente João, lá de Montenegro. Até nem vou mudar para o câmera 1 ainda. Estamos ainda na câmera 2, Tenente. Botou assim, ó, lindo visual. Boa noite e um bom programa a todos nós. É isso aí, João. Por enquanto eu me fixei, porque é tão lindo esse visual aí, no Estúdio 2. Mas nós temos o Estúdio 1, que daí será lá no interior do nosso estúdio, da nossa emissora. Estamos com o programa Pauta Livre, nesse dia 28 de maio de 2021. Muitas pessoas pensaram que já estaríamos terminando o mês. Não, acalmem-se. O mês termina lá na segunda-feira. Esse mês será de 31. O pessoal às vezes não calcula, só tem em mente que um mês leva 30 dias. Isso aí é de forma geral. Mas esse mês é o maio ainda não é o mês das noivas. O mês das noivas será, e dos namorados, lá no junho. Então segunda-feira ainda será maio. Então já sabe, não pode se antecipar. Hoje nós teremos, principalmente nos nossos espectadores, uma ausência, mas uma ausência por uma boa causa, que é o nosso amigo Odoni Miller. Ele está meio adoentado, teve um mal-estar. Não é Covid, ele já foi contaminado pelo Covid, já se curou. Ele está com problema de saúde, e ele foi até uma UPA e ali foi transferido para o Jeremias, que é o hospital aqui na vizinha nossa, que é em Cachoeirinha. Então ele já nos deu um aviso, fez um relato do que ele está se tratando, mas é por uma boa causa. Ele vai ficar um tempo ali, hospitalizado, tem que fazer vários exames, e nesse momento, como quem é dependente do SUS sabe a dificuldade que tem no tratamento do SUS. Se ele estivesse fora dessa organização hospitalar, ele teria uma despesa muito grande. E hoje nós não estamos em condições de ter grandes gastos. Então o Odoni Miller está lá, como eu digo logo, ele vai ser tratado, vai ser tranquilo. A nossa internet, ela fica oscilante. Qualquer problema que haja aí, só nos digam alguma coisa. Nós queremos sempre qualidade total. Nós não queremos, se houver qualquer problema na emissão do nosso sinal, nós interromperemos o serviço, porque lá fora o tempo se prepara, é um temporal, está dando continuidade, né, principalmente aqui na nossa região, quando que a internet oscila e muito. E nós tentamos sempre a melhor qualidade. Entrou também o Jorge Antônio Stiborski, Jorge Antônio dos Santos, nosso amigo. Olha, tivemos um pequeno corte, é lamentável, e talvez, mas nós vamos dar continuidade. Esse corte aí
Esse corte aí está sendo momentâneo no momento e nós vamos ver se podemos dar continuidade ao nosso programa. Senão nós desistiremos sumariamente. Sumariamente, porque não há condições. A nossa internet está com um nível muito baixo, embora que nós tenhamos uma internet muito boa, 150 mega de velocidade. Tomara que não cause um transtorno muito grande a nossa transmissão. Mas se houver um transtorno maior, nós suspendemos direto do que estamos fazendo. Vamos passar, enquanto isso, vamos aproveitar que ainda estamos conseguindo transmitir, mesmo de uma maneira deficitária, mas vamos ver o que o nosso amigo, o Jorge Antônio, disse assim, ó: boa noite a todos, embaixo dos cobertores, assistindo ao Pauta Livre com o melhor âncora, sucesso na jornada. Muito obrigado, Jorge Antônio, é isso aí. Ainda bem que tu estás aí tranquilo, embaixo das cobertas. E nós estamos passando um trabalho, estamos lutando aqui com o sinal da internet, como é normal. A gente diz aqui, inclusive falamos aqui no Brasil, nós temos uma deficiência imensa da internet. Diz que ventou lá no norte, no sul, a nossa internet decai. Nós estamos tentando transmitir da maneira que for possível. Tomara que consigamos. Tomara que consigamos transmitir, né? Enquanto isso, vamos dizer algumas coisas, quando o nosso pessoal não está entrando muito no ar aí como espectador, muitos deverão estar, inclusive, sem internet nesse momento, que é quase que normal na nossa região, pela deficiência do trabalho que acontece. Nós temos que falar alguma coisa, então. Em Porto Alegre está montando uma estratégia para vacinar os professores e os profissionais da educação do município, da nossa capital. Logo irá tem outros municípios que já estão, uma vez que agora houve a concessão de poder os educadores da educação serem vacinados. Foi autorizado agora, e então muitos dos municípios já estão vacinando e Porto Alegre agora deverá iniciar também. A pandemia, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela só terminará quando nós tivermos 70% da população vacinada. Esse foi um parecer, então, da OMS. Nós achamos que esse aí é quase que a vacinação de rebanho, como é dito. Antes eles diziam no índice de 90%, agora já botaram esse índice para 70%. Houve uma diminuição de índices, né? Agora nós tivemos uma boa informação do nosso programa. O nosso programa sempre nos avisa. E a nossa internet voltou ao normal o seu sinal. Tivemos alguns cortes, que eu espero que vocês tenham notado muito pouco, que não tenha causado um grande transtorno na transmissão da nossa live. Então agora estamos mais contentes. Nossos amigos, os co-irmãos, ainda não entraram. Nem o Luiz Henrique Equifraga, da Niterói Web, deve estar com a dificuldade que eu estava enfrentando até pouco tempo. Também o Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, nosso co-irmão, também ainda não entrou. O Coronel Severo também ainda não. Laurino no Spit. Hoje, inclusive, ele nos fez um videozinho muito rápido. Um videozinho de 1 minuto. Até quando nós formos editar o vídeo do Laurino no Spit lá de Nova Santa Rita, temos que ter cuidado porque é tão rápido que ele fez, mas houve a boa intenção. E é isso que interessa. Vocês têm que fazer um vídeo bem caseiro, bem normal, bem tranquilo, com tudo aquilo que o coração de vocês diz. Então nós estamos aguardando que vocês nos mandem, além dos comentários. O pessoal hoje está bem devagar, embora que diga ali que tem 3 likes de positivo, mas nós estamos aguardando. O Montenegro está no ar, o Tenente João. Também eu espero que a Brandina Solange, a minha irmã, lá de Montenegro também, professora,
Talvez ela tenha ficado temerosa por causa da tempestade, uma vez que ela tem um temor imenso do temporal, dos temporais. Mas isso aí nós tiramos de letra. O temporal é da natureza. E outra, Deus é grande e Ele está nos protegendo. Não tenhamos muito medo desse tempo ruim aí, como é dito. Mas a gente, como eu digo sempre no nosso programa, nós não temos tempo ruim. Aqui sempre o tempo é bom. Principalmente agora, eu digo, a nossa temperatura aqui é bem agradável, embora lá fora esteja frio, muito úmido o tempo, mas é algo que nós estávamos clamando que era por toda essa chuva que está vindo agora, milagrosa aí, ajudando as plantações, a agricultura e também a nós, para que não nos falte essa água, que é algo tão sagrado, que é esse líquido potável aí produzido pelas nossas hidrelétricas. Então nós ficamos contentes com isso aí, né? Teve até uma falha aqui, eu não acredito que no meu celular, não sei o que houve. Alguma coisa houve, mas vocês estão recebendo. Isto é o que nos interessa. Enquanto vocês estiverem recebendo o nosso sinal, houve uma queda aqui, mas é aqui no meu receptor. Aí houve ali no celular onde eu fico escutando para saber como é que está o som. Que nem o nosso amigo, o Paulão Moraes. O Paulão Moraes, ele, em muitas oportunidades, ele fica, vamos ver como é que está o som. Passei até para o Estúdio 2 agora. Vamos ver como é que está o som da nossa emissora, das lives que ele faz lá do Caderno do Esporte. Mas nós ficamos aqui com a escuta no nosso ouvido aqui, então não precisa ter essa preocupação. Nós sabemos que realmente o som está ideal. Embora que o sinal tenha dado uma queda lá no início, agora não. Agora estamos na tranquilidade, uma transmissão boa, um sinal bom e muita qualidade ali. Só está faltando vocês, o nosso pessoal, que é dele os nossos espectadores do programa Pauta Livre. Estou chamando por vocês aí, ó. Tem gente lá, o meu amigo, o Tenente João lá em Montenegro contestando, o Jorge Tiborski, e o pessoal não entra. Eu acredito aquilo ali. O meu filho também, o Rodrigo Severo, lá de Tubarão, Santa Catarina, também não diz nada. Como é que está o tempo lá, que deve estar tão ruim quanto aqui, mas dizer a temperatura, se está chovendo. O meu amigo Adeilton Gilberto, lá da Sinhá City de São Paulo, também não tem entrado conosco, embora que ele saiba que está acontecendo o nosso programa. Nós temos que dar alguns abraços, alguns alôs. Aquele pessoal que joga ali na associação, na SSTBM, ali no Futebol Society, em Porto Alegre, no bairro Partenon, o Pedro Ciste, Guilherme Marajá, o Fortes, todos aqueles nossos amigos, o Darlan, que são lá da SSTBM, esses nos cobram que nós temos que de vez em quando dar um alô a eles, e nós estamos dando um alô, então, aquele pessoal ali também da SSTBM. A gente pratiquei um futebol, um society, claro que tentei e o pessoal me atura, então fui ontem, né? Amanhã também terá aquele futebol de amigos, que é os amigos bola-bola, ali no campo do Harmonia, em Canoas. Nosso amigo Laurino Spitz pratica o futebolzinho ali, o nosso amigo Celcinho, que não tem entrado lá de Campo Bom, dos amigos dos boleiros de Albatroz, ele joga aqui com os amigos bola-bola. Vamos lá, Celcinho, diz alguma coisa. Vamos passar para o Estúdio 1, que nós vamos ter que dar algumas notícias aos senhores, porque as notícias estão acontecendo, a CPI, então, nem se fala, estão acontecendo casos de hilários debates entre os próprios componentes da CPI. Existe uma controvérsias, ideologias, tudo que a coisa está acontecendo na CPI da Covid. E nós estamos acompanhando. E frases de efeito, frases mal educadas por essas pessoas que estão ouvindo
desde o presidente ao relator e outros que contestam ali. Entrou agora o nosso amigo Laurino Spitz, está dando boa noite, amigo Severo, e a todos que estão assistindo. A minha internet está indo e vindo, é muita chuva. É isso aí, Laurino, eu disse no início do nosso programa também tivemos uma dificuldade, tivemos algum corte, basta que nós demos uma iniciação no programa e desistimos novamente, porque não havia possibilidade de transmitir. Mas agora voltamos ao normal. Eu espero que aí também volte ao normal. Claro que nós temos dificuldade aqui, a deficiência do trabalho da internet é muito grande no Brasil e em especial aqui no Rio Grande do Sul. Temos várias empresas de internet aí, mas a qualidade está muito difícil de ser que nós adquirimos. Mas vai ser um progresso. Logo virá 5G. 5G vai ser a solução de muitos problemas. Mas vamos ver, tomara, isso aí é pensamento para o futuro, que nós ainda não temos essa felicidade. Entrou agora o Paulo Roberto, né? Paulo Cambota, o Robertinho Cambota, meu irmão lá de Guaíba, tá dizendo assim, ó: um bom programa, como sempre. Estamos mais confusos com tantos nomes de vacinas e tantas datas para a primeira e segunda. E da gripe, juntamente, aqui chove e muito. É isso aí, ó. É a questão da vacina, mas é isso que eles se queixam, que o presidente Bolsonaro deixou de comprar muitas das vacinas. E agora tu estás falando de uma quantidade imensa. E a CPI está sendo feita e simplesmente para malhar e para tentar execrar o presidente Bolsonaro. Mas então, com todo esse pessoal, e agora já falou o ministro da Saúde, que deverá continuar fazendo compras das vacinas, inclusive para o ano de 2022, e já fala numa outra vacina que nós ainda não temos, que é a Moderna. Ele falou recentemente na imprensa. Então, de todas as que nós temos aí, ainda são poucas. Virão mais. Aguardem aí, né? Então, vou passar uma propaganda que nós temos do Centro Odontológico de Canoas, que ali é um empreendimento do Dr. Felipe, o meu sobrinho, que tem ali em Canoas. Vamos lá para a propaganda, então, do Centro Odontológico de Canoas. Alô, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nós estamos indicando aos senhores um novo empreendimento que está acontecendo. É o Centro Odontológico de Canoas. É um empreendimento novo, médico, equipe médica odontológica de primeira linha. Ela fica localizado lá na rua Uruguai 272, esquina com a Canadá, no bairro São José, lá em Canoas. Eles atendem também pelo telefone 37 8574 84. Também tem o WhatsApp pelo 99 813 1007. Também temos o site www.centroodontológicocanoas.com.br. É uma equipe formada que os senhores estão vendo aí atrás, uma equipe de primeiríssima linha, e eles estão com esse grande empreendimento para os senhores. Nós conhecemos o serviço dos profissionais. Os chefes da equipe são eles, a Carol e o Felipe Severo. Nós mostramos e vamos demonstrar aos senhores também agora, para que os senhores vejam qual a equipe que está atuando. É esta aí, está aí conosco, nós estamos demonstrando aos senhores e mostrando toda a imagem de propaganda. E é com isso que nós então indicamos aos senhores: vão
compareçam, mantenham contato, que com certeza deverão fazer o serviço. Nós, na Rádio TV Impacto Web, recomendamos aos senhores: vale a pena, peça o orçamento que deve estar ao seu alcance. Centro Odontológico de Canoas. Pessoal, é isso aí. E durante esse período aí, já tivemos uma queda também no nosso sinal, embora não tenha interferido aí para os senhores. Houve relâmpagos e trovoadas aqui na nossa região e a internet deu aquele pico. Mas, por enquanto, estamos conseguindo transmitir. Estamos contentes, temos dificuldade, mas é isso aí, estamos conseguindo. O Laurino Spitz, lá de Nova Santa Rita, ele disse assim, ó: tiveram alguns jogos cancelados. Lá no Harmonia, o Verdura, que é o encarregado de organizar aquele grupo de amigos bola-bola, ele cancelou os jogos de amanhã, também para preservar o campo. Não adianta a chuva parar agora no meio da noite, mas o transtorno nos campos são muito piores, né? Também aqui no Caju, ele diz que lá no Caju também cancelaram alguns jogos, que também preservaram, porque é um bom campo. Também o Caju teve essa preocupação lá de Nova Santa Rita de suspender aqueles jogos e cancelar que haveriam. Com certeza amanhã também não haverá lá no campo do Juventus, que é no bairro São Luís, em Canoas, que é a inauguração do fardamento. O segundo final de semana que não consegue, que é o nosso amigo, o Alberi Cardoso, que sempre entra conosco, e ele é do grupo do Real Matismo, aquele nome de um grupo de amigos que disputa, que joga também aos sábados lá no campo do Juventus. Então, mais uma vez, não haverá a inauguração do fardamento, uma vez que o Alberi já havia sido prorrogado a outra vez, e com certeza, como eles preservam muito o campo, principalmente do Juventus, que é um bom campo, um bom gramado, é úmido, mas o Paulinho lá, que é o econômico, cuida demais daquele campo, com certeza não acontecerá. Mas vamos ver, logo virá numa nova oportunidade. Falando alguma coisa de notícia, também falando do esporte, hoje, parabéns ao Everaldo, que é o presidente do GEMA, que é o Grêmio Esportivo Monte Alegre, lá de Viamão. Ele recebeu essa diretoria do nosso amigo Nervoso. Então o Everaldo, o presidente que assumiu este ano do Monte Alegre, está de aniversário hoje. Parabéns ao nosso amigo Everaldo, que inclusive já participou conosco aqui na nossa emissora. Em outra oportunidade nós já tivemos o prazer de entrevistá-lo e ter tido a sua presença aqui nos nossos estúdios. Quanto a notícias, uma nova bula, ela permitirá que a vacina da Pfizer poderia ficar armazenada anteriormente em até 5 dias, de 2 a 8 graus. Esta era a previsão. Mas agora essa nova leitura e essa nova bula que foi editada, ela poderá ficar, segundo a Anvisa, até 31 dias. 31 dias armazenada, desde que nessa temperatura, né? De 2 a 8 graus. É uma melhora até no armazenamento dessa vacina, e a edição ou a distribuição poderá ser um pouco mais tranquila, uma vez que com aquele prazo muito curto ali, tinha que fazer com muita rapidez, e você sabe que a rapidez é inimiga da perfeição. Então, essa vacina agora, com essa nova bula, haverá uma melhora. O governo do Rio Grande do Sul, boa notícia aos funcionários públicos, o executivo. Os outros poderes já tinham em dia os seus pagamentos, mas o executivo não. Passou muito tempo sem que fosse colocada integralmente em dia a folha de pagamento. Agora, pelo 7º mês consecutivo, receberá integralmente, e no último dia útil do mês, que será lá na segunda-feira, 31,
Então, servidores públicos estaduais do governo do Rio Grande do Sul, do Executivo, receberão seus salários integralmente lá na segunda-feira. Boa notícia para eles, e eu estou enquadrado nisso também, fico contente. Em junho, o Brasil deve receber 438 milhões de doses de imunizantes. Eles são da AstraZeneca, da Pfizer e da Coronavac. Nessa época de pandemia, esta é uma excelente notícia a todos nós. Um alerta da Anvisa no risco de usar o paracetamol. Isso aí nós temos que ter muito cuidado após a vacina. O uso do paracetamol após a vacina poderá ter doenças graves, inclusive hepatite medicamentosa e até levar à morte. Então isso aí é algo que nós temos que falar com muita ênfase, porque não é algo produzido por nós, é a Anvisa quem avisa. Tem que ter muito cuidado, então, quando for tomado esse remédio após a vacina. Muito cuidado, então, e principalmente os senhores espectadores do nosso programa Pauta Livre, e divulguem a quem não está assistindo o nosso programa, que é algo muito importante para que tenhamos conhecimento, e inclusive divulguemos aos amigos, aos parentes, a todo aquele pessoal que merece a nossa atenção. Em Porto Alegre, hoje, numa live, primeiramente, uma live que nós tivemos, que o presidente Bolsonaro disse que Porto Alegre poderá ser o próximo município a receber o passeio de moto. Ele está sendo bombardeado com esse passeio de moto, né, que eles dizem que, inclusive, tem frases contundentes aí do presidente, do relator da Covid-19. Dentre esses que está acontecendo com essas desfile de motos do presidente Bolsonaro, que no andar do programa nós vamos divulgar aos senhores a frase contundente que o senador Renan Calheiro disse sobre esses encontros aí do presidente Bolsonaro. As UPAs de Porto Alegre operam com capacidade máxima. Então, muito mais atenção nós temos que ter. Isto é em Porto Alegre, na nossa capital. Imagina no interior. Então, quando a superlotação acontece nos órgãos, nas UPAs de Porto Alegre, o interior tem que ter um cuidado muito especial sobre isso. As internações de gestantes puérperas em 2021 é aquelas que ganharam há pouco tempo ou tiveram seu parto há pouco tempo, e elas superam em quantidade as internações do ano passado. Então, se agravou também isso, as internações das gestantes puérperas. Muita atenção às senhoras, inclusive os órgãos de saúde pediram que nesse período de pandemia, sempre que possível, né, que evitassem a gravidez nesse período, diante do risco muito grande, e mesmo que serem tratados em hospitais, né? Então o risco seria muito grande. Então, quanto menos se for aos hospitais, melhor. Então, por isso que eles recomendaram que as gravidez, claro que dentro do possível, fossem evitadas. Então, por isso que agora esse risco se apresenta, né? O Grêmio de Porto Alegre, o Grêmio porto-alegrense, ele confirma que 4 jogadores foram positivos para a Covid-19, que é o goleador do Grêmio e do Gauchão, Diego Souza, o Rafinha, o Luiz Fernando e o Mauri Lima. O Mauri Lima, ele é treinador de goleiros do Grêmio. O Diego Souza, ele é reinfectado, porque ele já teve todos os indícios de Covid-19 em outra oportunidade, mas eles ficarão todos em quarentena no período de
14 dias. Graças a Deus, o nosso sinal da internet está voltando ao normal. Tomara que estabilize. O Ministério da Saúde confirma a vacinação em geral da população, seguindo a ordem cronológica da faixa etária, que será entre 18 e 59 anos. Então, junto com os que estão, os educadores, ou aquelas pessoas de comorbidades, também voltará aquela vacinação do povo em geral. É o que nós esperamos e que se concretize o quanto antes a quantidade maior possível de vacinados pelo Covid-19, que está assolando ao mundo todo, né? Lideranças do PDT, eles endossam o movimento pelo voto impresso. Essa é uma luta árdua que está sendo debatida do voto impresso. Claro que tem muitos interesses de que não haja esse voto impresso, que ele é uma comprovação fiel do seu voto. Então ele está relutante, inclusive o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, é um que é contra sumariamente. Os que estão levantando dúvidas quanto às urnas eletrônicas, e ele diz ser desnecessário o voto impresso, que seria muito dispendioso e seria auditável. Então ele botou muitos empecilhos. Mas agora o PDT, que não é aliado ao presidente Bolsonaro, que é um dos que também pleiteia esse voto impresso, dentre de muitos outros, então o PDT também pensa de acordo com a situação ou com o governo federal. O governo federal lança um edital de licitação de projetos para o novo aeroporto de Caxias do Sul. Com isso, o nosso aeroporto aqui, o Salgado Filho, também tem que se adiantar, e muito, porque agora com o aeroporto de Caxias se renovando, que é bem próximo a nós, então ele tem que se ativar aí, porque senão poderá haver uma concorrência, mas uma concorrência boa aos usuários desse serviço aeroportuário. Então agora terá essa licitação aberta pelo governo federal, que é o aeroporto de Caxias do Sul, que se promete ser um aeroporto muito forte, uma vez que também é um polo industrial, Caxias do Sul, e com certeza o voo dos industriários ali, dos industriais, é muito frequente. E então Porto Alegre tem que se agilizar, e logo com o seu aeroporto. Encerra o prazo das entregas do imposto de renda lá na segunda-feira. E não tem mais prorrogação. Uma vez que havia anunciado a possibilidade de prorrogar para julho, mas foi detectado e decretado de que não haverá prorrogação. O último prazo das entregas será lá no dia 31, segunda-feira. E também na segunda será pago o primeiro lote de devolução do imposto de renda. Então, aos felizardos que são contemplados com restituição, lembram que a devolução também será do primeiro lote lá na segunda-feira. Boa notícia para quem tem algum dinheiro a receber, né? Aqui em Porto Alegre, na nossa capital do Rio Grande do Sul, um falso gari. E ele está assaltando em vários bairros de Porto Alegre. Já câmeras pegaram, acredito que tem uma facilidade maior, câmeras com boa resolução, já pegaram que ele chega num Gol de cor escura. Eu acredito que não haverá muita dificuldade na polícia em prendê-lo. A Polícia Gaúcha, que além de ser uma polícia muito eficiente, principalmente de Porto Alegre, onde é a sede de todos os órgãos especializados, eu acredito que logo não se sabe também se ele seria gari ou não, mas foi dito que nas lojas de IPI são vendidos uniformes de gari. Não quer dizer que ele seja um gari, e nem podemos denegrir a organização do gari, que por ser um serviço humilde não quer dizer que seja um serviço que desabone a pessoa. Mas vamos ver como é que fica.
logo que a polícia capturar esse marginal que está assaltando vários locais do comércio de Porto Alegre. Lá no Rio, o piloto de um helicóptero que foi contratado pela Record TV, ele foi ferido na perna e fez um pouso forçado lá no Engenhão. E ele sobrevoava e estava cobrindo uma operação policial hoje na comunidade de Mangueiras. Se fosse a oposição, dirias que atirou ele deveria estar com um guarda-chuva na mão, que eles dizem que os órgãos policiais às vezes confundem um fuzil daqueles coitadinhos que estão naquelas comunidades lá, os marginais, não a população no todo, mas eles ficam subjugados principalmente ao tráfico de drogas, que é a porta de abertura para toda essa criminalidade. Então, foi algo preocupante para os órgãos de segurança que aconteceu no dia de hoje. Lá em Aracaju, no Sergipe, um incêndio numa unidade da Covid, uma UPA que tratava Covid, ela pegou fogo. O nome dela é a UPA Dr. Nestor Piva. E com isso resultou em 4 pacientes que foram mortos pelo fogo, por intoxicação. E 50 foram resgatados e transferidos para outros órgãos hospitalares. Então é algo muito triste, já um paciente, só ser paciente de Covid, prestes a uma doença mais grave, e ainda acontece mais isso de um incêndio nesta unidade lá no Sergipe, em Aracaju. Lá no Congo, do outro lado do mundo, quase 400 mil habitantes abandonam a cidade diante da ameaça do vulcão Nyiragongo. Nyiragongo é o nome do vulcão, e ele já começou com as pequenas erupções lá no sábado. Então a população já está abandonando mais de 400 mil, porque eles sabem que a hora que realmente entrar em erupção esse vulcão, talvez não tenha possibilidade de sair com vida de suas residências. Mas tudo é diante da necessidade das pessoas, porque eles moram num lugar desse, e é a necessidade. Às vezes não é dizer que o lugar é lindo, que é a coisa mais linda do mundo, não. É a necessidade que leva as pessoas a morarem nesses lugares perigosos e inóspitos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele se despede do Tratado de Céus Abertos com a Rússia. Ele foi feito pós-guerra e foi dito por violações, segundo ele, as violações partiram da Rússia. Porque é dito que seria assim como um acordo e usar os céus ali, mas deveria seguir uns protocolos. Então, com isso, os Estados Unidos diz que por muitas vezes foram violados esses protocolos por parte da Rússia. Então, com isso, já no período de Donald Trump, que foi assinado esse tratado, mas agora o presidente Joe Biden se despede. Os Estados Unidos saem fora desse tratado que é chamado Céus Abertos, que é a proteção dos céus dos seus países, né? A Caixa Econômica Federal, ela deposita a segunda parcela do auxílio para os aniversariantes de novembro. Só que lembrando que não pode ter um saque imediato. Tem que ser através de conta digital e pode ser movimentada por aplicativo. Então o pessoal não pense que já pode ir sacando esse dinheiro emergencial. Não se antecipem muito, né? Fiquem contentes, mas até ali, né? Na manhã dessa sexta-feira, na BR-290, em Gravataí, que é aqui na nossa cidade, a Polícia Rodoviária Federal, com o auxílio de um cão farejador, apreendeu 15 quilos de maconha na mochila de um passageiro que foi identificado, né? E o ônibus fazia a linha Curitiba-Porto Alegre. O traficante, que não foi divulgado o seu nome, como é praxe da polícia, né? O traficante tem 23 anos, é residente de Sapucaia do Sul, ele tem antecedentes criminais
e ele informou que receberia por esse transporte R$1.000 para a entrega que seria feita em Porto Alegre. A Nike anuncia o rompimento com o Neymar, o nosso número 10 da seleção brasileira. Segundo eles, foi por acusação de uma funcionária de agressão sexual. Isso aconteceu lá em 2016 e agora é que foi dito isso pela Nike. A reconvocação do general Pazuello, segundo aí é aquilo que eu havia dito aos senhores, aquela frase extravagante dita pelo relator da CPI, que é o Renan Calheiros, né? Ele disse assim que a reconvocação, que a terceira que acontecerá do general Pazuello, terá um efeito pedagógico. Segundo o relator, é para dizer a este maluco que pare de delinquir. O maluco seria só dois, no entendimento dele, com certeza. Além do general Pazuello, que participou de um passeio de motos com o presidente, também o nosso presidente, que todos nós sabemos que existe divergências muito grandes entre o relator e o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. O general Pazuello, inclusive, está se defendendo junto àquela acusação do Exército, que já o general Mourão dito que ele deveria ir para a reserva, mas ele já disse que não pedirá a ida para a reserva. Ele está fazendo a sua defesa e explicando que ali não era um palanque e então não era um comício. Era simplesmente um passeio e que ele acompanhou o presidente, até por ser amigo do presidente e um ex-ministro. Então não era um palanque. Por isso que o Exército agora terá que julgar esse fato e deverá ser, acreditamos que nós, simplesmente admoestado por essa transgressão disciplinar que o Exército atribui a ele. Uma vez que ele é licenciado, existem alguns requisitos aí que a gente tem que ver qual é o problema que acontece. Entrou agora o Paulo Renato da Fontoura. Boa noite, meu amigo Pepe. É isso aí, ô Renato. Renato é lá de Canoas. Inclusive ele participa lá dos amigos Bola, claro que ainda não jogando, mas também vai jogar, é um pescador nato, é guarda municipal de Porto de Canoas e parceiro do meu cunhado Vitor Paulo Mendes. Ele está nos dando uma boa noite. E aí, o Renato, inclusive, já foi dito que o Verdura falou que amanhã não haverá aquele encontro dos amigos Bola lá em Canoas. Quem nos retransmitiu foi o nosso amigo Laurino Nispit, que está sempre participando daquele grupo, que tu também, em muitas oportunidades, tu participa. Então, Paulo Renato, o nosso boa noite nessa noite linda, chuvosa, embora com relâmpagos e trovoadas, mas para nós sempre será uma boa noite, porque nós estamos aqui no nosso programa Pauta Livre com a live aos amigos. Então, o nosso boa noite. Fazia dias que tu não participavas do nosso programa. O presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra restrições ao toque de recolher de alguns governadores, que são eles o de Pernambuco, do Paraná e do Rio Grande do Norte. O relator desse caso será o ministro Barroso. Vamos ver no que dá, mas ele entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal. Lá em Passo Fundo, hoje, vitória de nós sociedade. Após um assalto, um quarteto de marginais teve um confronto com a polícia militar. Com isto resultou em 2 mortos, um ferido que está sob custódia no hospital de Passo Fundo e um outro que foi preso e levado à delegacia. Então, vitória, com grande êxito da nossa polícia militar e nós, sociedade ordeira. Parabéns, Brigada Militar, por esse feito hoje, lá no Planalto Médio, na nossa cidade do interior, que é Passo Fundo. Santa Cruz do Sul confirma a 4ª morte por dengue.
Nós já havíamos falado aos senhores que a dengue está aí, está à nossa volta. Então, além da pandemia do Covid, nós temos mais essa preocupação da dengue, que está rodeando aí, que nós temos que continuar tendo todos aqueles cuidados que tínhamos há um tempo atrás, que o pessoal relaxou um pouco em razão da Covid, então despertaram as atenções tão somente à pandemia e esqueceram da dengue. Então temos que ter cuidado, todos nós, porque é outra doença que também é fatal se em casos mais graves. O governo confirma o alerta de emergência hídrica para 5 estados. Isto aí é falta de água nos nossos mananciais. E esse cuidado tem que ser nesse período de junho a setembro. São eles os estados de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e o Paraná. São os estados que têm que ter cuidado, a atenção muito maior, uma vez que os seus mananciais estão um nível muito baixo. Muita atenção, e o governo federal já deu esse aviso a eles para que eles tomem cuidado e se precavenham, racionem, evitem o uso exagerado da água. Aquela estátua da Havan que caiu ali em Capão da Canoa, segundo os bombeiros, foi um temporal que nós tivemos, foi na semana passada, e com isso muitos esquerdistas vibraram e fizeram festas, porque o dono da Havan é um grande empresário e eles parece que tem um empresário como um inimigo, o chamado velho da Havan, e eles festejaram, muitos de esquerda, inclusive nosso aqui, até do Brasil todo, muitos esquerdistas fizeram festas, disseram qualquer coisa que o céu não perdoa, porque ela é a estátua da liberdade. Mas ela é uma estátua que representa as lojas da Havan, que é uma loja de grande nome e está proliferada por muitos lugares do Brasil. Então ele é um grande empresário que dá muitos empregos, mas o pessoal da esquerda parece que não gosta muito desses empresários. Os empresários são inimigos. Bons são só os empregados, mas os empregados não sabem que é um jogo político deles. Então, com isso, e uma das que mais malhou nesse caso aí foi aquela apresentadora de TV, a Raquel Sherazade. Mas ela foi, a jornalista, né? Mas ela foi condenada atualmente a R$10.000, pagar R$10.000 por danos morais, por ter chamado os agentes penitenciários que eles estavam em conluio com alguns presos. E com isso, quem moveu a ação, que foi o agente o João Paulo de Assis, lá de São Bernardo do Campo. Isso aconteceu lá em 2019, mas ela chamou os agentes de criminosos e com isso ele foi o privilegiado de receber essa multa de R$10.000. As pessoas pensam que podem dizer o que quiserem. Na imprensa não, a imprensa ela tem liberdade, mas ela tem seus limites. Com isso entrou quase que ao apagar das luzes, como sempre, a minha irmã Brandina Solange, lá de Montenegro. Solange entrou agora. Chuva de bênçãos sobre nós. Ótima notícia. Isso tudo por ele ser bolsonarista. Inveja mata. Ela também é da situação, é como nós, né? Esquerdista na nossa família, até tem, mas é muito pouco. Então, com isso, ela está dizendo que a razão dessa notícia é isso aí, porque o velho da Havan é bolsonarista, ferrenho admirador do presidente e um grande empresário que dá muito emprego a todos os brasileiros, não só aos gaúchos, né? Estão sendo constatados para furar a fila de vacinação de Covid, a venda de atestados médicos.
Isso aí tem médicos que estão vendendo atestados que valem de 25 a 250 reais e são tão somente para furar a fila da vacinação. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul defende a urna eletrônica e não concorda com o voto impresso. É o Lima da Rosa, o nome do desembargador. Ele está bem afinado com o juiz, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Barroso. Ele está bem afinadinho. O Porto Alegre ultrapassa 500 mil vacinados com a primeira dose. É uma ótima notícia. Quanto às equipes gaúchas, Grêmio e Inter, para lembrar que o Brasileirão começa. E agora no domingo, o Ceará, lá no Ceará, vai enfrentar o Grêmio às 16 horas, lá no dia 30. E em Porto Alegre, no Gigante, às 20h30, o Inter enfrentará ao Sport Recife. E com isso, nós vamos passar ao Estúdio 2, simplesmente para dar e agradecer aos senhores por esse dia tão lindo. Esse dia tão lindo que eu digo é na apresentação do nosso programa. Embora esse tempo chuvoso, tempestades, tivemos algumas dificuldades, inclusive na nossa internet, com a queda de sinal. Mas eu acredito que na medida do possível conseguimos ainda transmitir um bom programa e tivemos uma boa audiência, que eu só tenho a agradecer a todos os senhores. Então não esqueçam que lá na segunda-feira, dia 31, último dia do mês, e o primeiro dia da semana, nós estaremos aqui com o programa Pauta Livre. Até lá, 21 horas. Não esqueça que é pelo YouTube, canal de Pepe Severo, ou Luiz Pedro Neves Severo. Muito obrigado a todos vocês nessa noite lindíssima e um bom final de semana.